Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma quarta-feira, começando uma quarta-feira de mais um estudo. Hoje, infelizmente, eu não consegui anotar os nomes das pessoas, então, por problemas técnicos, eu tive que reiniciar tudo aqui, então eu acabei entrando agora, acabei de conseguir fechar tudo, então hoje eu não vou falar os nomes excepcionalmente, tá legal? Então eu agradeço desde já todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que acompanham pelo SoundCloud, que dão o apoio tanto à rede quanto ao estudo individualmente, a todos e todas vocês que auxiliam de alguma forma e que participam aqui ao vivo, fazem os seus esforços também para estarem aqui participando ao vivo desses estudos todos. Tudo bem? Então hoje eu só vou passar aquela tela do YouTube, né? Porque aí dá para ver. Deixa eu só arrumar aqui, parece que a rádio fechou também. Hoje a parte técnica, senhor, hein? Tem dia que é complicado. Mas vamos lá. Agora vai. A Sandra Regina, a Luzia Lobato, o Cristiano Trench, a Rosilile, a Elizabeth Sartori, a Fernanda Dolce, a Larissa, o Pierre Cabral, o Edson Silva, a Rosimari Correia, a Rita de Cássia, a Fernanda Dolce, eu falei, falo de novo, a Maria Lourdes, Deolinda Maciel, Elcione Borges, Kátia Souza, Lili Lima, Ederson Caetano, tudo bem? E aqui o A1B2, seja lá o que significa essa sigla, tá? E vocês aqui do Hangout também, a Rita de Cássia, a Débora, a Cristina, o Sebastião, a Ellen, a Estela, a Márcia, a Helenice, o Bruno, a Maria Emília, a Rosita, a Patrícia, Tereza, Shirley e a Viviane. E outras pessoas que também estão lá no YouTube e aqui. Legal? Então tá bom. Vou dar um recadinho antes de começarmos em definitivo, mas eu vou só fazer a abertura. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 70 e começaremos o capítulo 7.3, Vingança, parte 1. Então, o recado que eu quero dar é um recado de cunho pessoal, de algo que vai se estendendo, e eu já tenho falado isso algumas vezes aqui, mas eu não sei se algumas pessoas não acompanham os estudos ou chegam de sobreaviso de última hora. Então, para você que chega depois, o objetivo desses estudos, e aqui eu estou falando como Vitor, não estou falando em nome de nenhuma outra pessoa ou de nada. O objetivo desses estudos é estudar a Joana, tá? O método utilizado é o método de análise, o método de comparação, o método de percepção de fontes para identificar o que faz sentido e o que não faz sentido. Né? Eu recebo muita informação positiva, recebo muita mensagem, tanto no meu Facebook quanto nos comentários aqui no vídeo, tá? E-mails e etc. Então, isso é muito positivo, saber que isso está modificando. O que acontece é que eu não trabalho com isso aqui não é o meu emprego, né? Isso aqui eu faço voluntariamente. Então, fica difícil abrir a minha caixa de e-mail e receber lá mensagens assim: ah, você tem que sorrir mais, você tem que usar roupa branca, você tem que ser mais acolhedor com as pessoas, você tem isso, você tem aquilo. É muito simples. Quem não gosta do meu método, quem não gosta da minha aparência, ou o que quer que seja, tem outros estudos na rede disponíveis. Né? Pode estudar por conta própria, mas em nenhum momento eu me coloquei aqui pedindo conselho de moda, né, ou pedindo orientação nesse sentido. Eu faço o melhor com o que eu tenho. Em nenhum momento também me coloquei como perfeito, sempre assumi que estou aqui fazendo os estudos porque preciso de aprimoramento, só que esse aprimoramento que eu busco é espiritual. Eu não estou preocupado com o tamanho da minha barba ou a cor da minha roupa. Tá? Então isso toma meu tempo, isso enche a caixa de e-mail, isso traz atrasos, né? Isso traz questões de desconforto. Então é o seguinte, o que eu posso fazer é isso. Tá? Das noções de melhora, muita coisa aconteceu, melhorei bastante em vários aspectos, mas o meu foco aqui não é me tornar um apresentador de televisão, o meu foco aqui não é ficar famoso nem agradar todo mundo, é trazer um estudo que é difícil por uma linguagem que seja compreensível para o dia a dia. Então esses feedbacks eu recebo com grande valia,
porque eu realmente sei que o caminho está seguindo, mas os outros eu peço, assim, encarecidamente, não perturbem mais a minha caixa de e-mail com opiniões pessoais acerca da minha pessoa, porque o que interessa aqui é o conteúdo, como disse a Antônia, né, e as análises que eu preciso saber a meu respeito, eu pergunto para o meu terapeuta, para os meus amigos, para os meus mentores, e de resto eu vou crescendo com vocês, mas eu tenho que pontuar isso porque senão começa a interferir até na minha área profissional e eu preciso do meu e-mail, eu preciso dos meus contatos para falar com os meus clientes e outras pessoas, e não para ficar recebendo essas mensagens dizendo como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, porque infelizmente não será possível agradar todo mundo. Eu espero que essa tenha sido a última vez que eu falo sobre isso. Hoje falaremos de vingança. Ah, vingança. Se prepara na cadeira aí, porque isso é sério, Lília. Eu jamais abriria falando uma coisa de brincadeira. Prepara na cadeira aí, porque hoje a coisa tá amarga. O estudo é positivo, nos traz crescimento, mas hoje vai ter algumas coisas assim duras de ouvir para quem justifica as suas motivações na vingança. Então, prepara o espírito aí, porque vai inquietar na cadeira. Vamos lá em Joana. Quando algo acontece perturbador, gerando sofrimento no indivíduo, ou a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada por algo muito forte, mesmo raciocinando conscientemente, não se furta às manifestações desconhecidas do seu inconsciente que exige reparação, desforço, o aniquilamento do opositor. Quando algo acontece perturbador, gerando sofrimento no indivíduo, ou a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada por algo muito forte, mesmo raciocinando conscientemente, não se furta às manifestações desconhecidas do seu inconsciente, que exige reparação, desforço e aniquilamento do expositor. Então aqui ela já começa a trazer o conceito de que a vingança, ela estaria mais associada, já é um começo da temática, que a vingança estaria muito mais associada a conteúdos inconscientes, portanto, conteúdos de sombra, do que conteúdos conscientes. Em outras palavras, o meu racional entende que o que eu estou fazendo é errado, entende que aquilo talvez não seja necessário, mas é uma força maior que me leva a fazer isso. Não é uma força impossível de ser controlada, porque nós podemos aprender a disciplinar qualquer coisa, mas é uma força que acaba nos levando a momentos de confronto. E o que isso quer que aconteça? Essa força inconsciente que está na minha sombra. Ela quer que a situação seja reparada, ou seja, que o indivíduo sinta na pele a mesma coisa que me fez sentir, ou ela também quer que haja o aniquilamento do opositor. Ah, mas eu não sou vingativo. Você não é vingativo com coisas que acontecem com você, mas e quando entra no contexto público? Né? Quando você ouve, por exemplo, que alguém cometeu um estupro, você entra no grupo das pessoas que falam, não, ó, tem que conversar com esse cara, tem que pôr esse cara em tratamento, esse cara precisa de ajuda, esse cara precisa ser preso, esse cara precisa ficar o resto da vida na cadeia, que seja, ou você entra e fala, esse cara também tem que ser estuprado para aprender. É vingança. Então, sempre que acontecer alguma coisa comigo e eu senti que houve uma injustiça, ou eu senti que alguém se beneficiou disso e não eu, e eu exigi que o outro pague na mesma moeda, ou que o outro sofra consequências, ou até que deixe de existir, aí é um conceito de vingança. E tem muitas pessoas que levam isso ao pé da letra mesmo e aniquilam o outro, pura e simplesmente porque, olha, não quero mais ficar casado com você. Aí a pessoa fala, se você não ficar comigo, você não vai ser de mais ninguém. Quer dizer, está se vingando. Ela me causou uma dor, então agora eu vou causar uma dor a ela. E a vingança, então, como nós não podemos calcular com exatidão a dor, né, não é algo que possa ser aferido, medido por um exame de sangue, eu vou abrir aqui, por um exame de sangue, então não tem como eu te pagar exatamente na mesma moeda. O indivíduo que está na vingança, ele sempre terá uma tendência a causar mais dano do que o dano que lhe foi causado. Correto? Então é muito difícil, assim, a vingança nunca vai chegar num ponto
em que ela seja justa, né? Em que ela faça sentido. Essa busca por reparação toma muito tempo, inclusive. Deixa eu ver aqui. O seu lado racional procura resistir, por identificar essa falha do caráter, mas aquele outro, o sombrio e desconhecido da personalidade, que tem manifestações inesperadas e de todo inconsequentes, arma ciladas, estabelece ardis e atira o ser nos desvarios da vingança, de consequências sempre perturbadoras. Então aqui, voltar lá, ó, no slide anterior. Mesmo raciocinando conscientemente, não se furta as manifestações desconhecidas do seu inconsciente. Tá? E aí ela confirma isso no slide seguinte. O seu lado racional procura resistir, por identificar essa falha do caráter. Mas aquele outro, o sombrio e desconhecido da personalidade, né? Então nós estamos aqui falando de sombra, que tem manifestações inesperadas e de todo inconsequentes, arma ciladas, estabelece ardis e atira o ser nos desvarios da vingança de consequências sempre perturbadoras. Por exemplo, isso é muito comum. A pessoa foi dispensada, ou então, eu estava ficando com uma pessoa, não quero mais ficar com a pessoa. Isso muito mais, assim, em ambiente de trabalho, em ambiente de balada e tal, é uma coisa mais corriqueira. Então, aí a garota se sente rejeitada pelo rapaz. Ela fala, hoje eu vou sair o mais bonita que eu posso, porque eu sei que ele vai estar naquela festa, chama a amiga dela, vamos comigo, não, mas eu não quero, eu também não, mas ele vai estar lá, vai com a roupa mais bonita e fica rondando o indivíduo para que ele a observe, e aí o primeiro indivíduo que chega mais bonitinho conversando, ela fica por ali e tal, dá uma moral, pega no braço, etc., para tentar causar uma dor no outro. Isso é vingança. Porque além de estar causando a dor no outro, talvez não esteja, porque ele não está nem aí, mas além de estar causando a dor, ela ainda está usando um outro indivíduo que não tem nada com isso, como escape para fazer a sua maquinaria, que é a sua maquinação, e está se usando também, porque está num lugar que não queria e está conversando com uma pessoa que não a atrai, buscando a atenção de alguém que não se importa com ela. Tá? Então, olha como todo o contexto mexe, e até a amiga dela que foi trazida para o rolo está envolvida no processo da vingança. Então, quando eu falo de vingança aqui, não fica pensando só na coisa do homicídio. São essas coisinhas de ir lá arriscar o carro do indivíduo, sabe, de murchar um pneu, de sacanear, de colocar, produzir situações para que o indivíduo venha a ter problemas e tal. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Existe uma característica peculiar desta pessoa que tem falha de caráter, que tem essa falha de caráter? Pergunta Shirley. Acredito que é difícil saber isso, Shirley. Porque todos podemos ser essa pessoa. Eu só posso saber quem eu sou realmente quando eu sou testado nos limites do meu orgulho. Tá? Eu posso ser uma pessoa boa porque eu sou uma pessoa que mais ou menos me fica naquela bolha ideológica, só com pessoas que concordam comigo, só com pessoas que gostam de mim, mas aí de repente eu me vejo passando por uma situação de humilhação ou uma situação de confronto, e aí eu não tenho como saber como eu vou reagir até que aquilo aconteça. Então é difícil identificar tal pessoa é vingativa e tal pessoa não é vingativa. Depende do quanto aquilo te feriu e depende do quanto aquela ferida para você foi significada como injusta. Porque a vingança, ela eu vou tomar a espada nas mãos e farei justiça. Esse indivíduo terá que pagar pelo que ele fez. Quem acredita na causa e efeito não se vinga, porque sabe que a causa e efeito cumprirá esse papel. Quem se vinga é o indivíduo que quer colocar-se acima de Deus, definindo em que momento tal pessoa deve pagar ou não por aquilo. E aí ele acaba se sujando mais ainda. Ou seja, ao invés de deixar o outro pagar pelo mal que fez,
ficando com as mãos limpas, ele faz a justiça, o outro paga pelo mal que fez, mas ele também terá que pagar por essa vingança que cometeu. Então, assim, ele sai no prejuízo. Nunca uma pessoa que se vinga, nunca sairá no lucro no que se refere a plano espiritual. Ela poderá sair no lucro do dinheiro, no amor, né? Quer dizer, amor não, né? Na paixão, na sedução, mas nunca no mundo espiritual. Ah, boa, Rita. Maravilha. Vamos falar dos antipáticos. Aqui a Rita Almeida. Vitor, e quem diz? Bem feito, ele se deu mal, aprontou, e agora Deus castigou. Ah, esse é o vingativo covarde, né? Porque ele fica só esperando a coisa acontecer, mas a mente dele está conectada aqui. Ele tem um prazer. Então, você é o indivíduo que se vinga com as próprias mãos, ou você é o indivíduo que se vinga com as mãos dos outros, colocando isso na boca de Deus, e nós veremos isso até o final, você não é melhor nem pior do que o outro, você continua sendo uma pessoa vingativa. Né? Desejar o mal ao outro para enxergar nisso Deus cumprindo a sua lei é muito pequeno. Deus está o tempo todo cumprindo a lei dele, amando as pessoas e fazendo as pessoas darem voltas por cima, que eram consideradas irrecuperáveis. Pessoas que saem da Cracolândia e depois formam família. Pessoas que vencem um câncer e depois vivem mais 30 anos. Infartam e depois vivem mais 40. Tantas pessoas dando a volta por cima ficam presas e depois se tornam retas, mas parece que a mente quer, lá, olha Deus agindo, finalmente pagou o que tinha que pagar, né? Então não é bem por aí, né? Não é esse o caminho. Tá? Quem quer enxergar Deus atuando, não fica esperando a punição acontecer, fica esperando o amor florescer nas coisas. Ele floresce o tempo todo. No cachorrinho que vem abanando o rabo, feliz porque você chegou, já tem Deus ali atuando, né? Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas se você tem um cachorro, ele te ama. É isso aí. Certo? Então, a razão aqui, ela fica de fora, porque o que está sendo movimentado, a razão entra depois, tá? Então, a minha razão diz, eu não deveria fazer isso, mas aí tem um outro lado dela que fala, bom, você não deveria, mas já que está fazendo, vamos fazer do jeito certo? Vamos fazer um crime que não deixe suspeitos? Vamos fazer a pessoa passar por aquilo? Tá? É um movimento. Tá? É um movimento. Não é aqueles filmes adolescentes, assim, que a menina vai receber o prêmio de rainha do baile, aí cai aquele balde de geleia na cabeça dela e tal. É vingança. São esses movimentos, assim, tá? Que levam a nada, né? Que levam apenas a uma risada momentânea, mas o pior é, você tira de um indivíduo aquilo que é dele, não é? Tirar do indivíduo o que é dele, mesmo que seja alegria. Alguém que fala assim, olha, que legal, passei em medicina na federal. Mas também com um pai rico pagando escola particular, qualquer um passa. Isso é muito chato. Tá? Trazer do indivíduo uma conquista que ele fez e falar, tudo bem, né? Olha, consegui emagrecer 5 quilos. Aí a pessoa pergunta, em quanto tempo? Em 1 ano. Nossa, então não é tão importante assim, né? Isso aqui já é um movimento de alguém que não consegue se conectar. É isso, Carrie é estranho, acho que aconteceu isso, mas é muito comum, assim, é quase um clichê essa coisa da rainha do baile tomar um balde na cabeça, né? Agora uma nota do expositor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, A Vingança. O espírito Júlio Olivier de Paris, 1862. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão.
Olha só. Opinião dele, mas está no Evangelho. Então, se a vingança vai contra o que Cristo prega, se eu sou vingativo, eu não sou nem cristão e nem espírita, porque o espiritismo é uma continuação do que Jesus trouxe. O espiritismo não se separa de Jesus. O espiritismo se integra a Jesus e segue em frente, acrescentando novos elementos. Então, por isso que eu disse, é pesado, porque isso para o espírito bate assim. Talvez para você que seja de boa, deitado na sua sala assistindo, não. Mas para algum indivíduo que nesse momento está ali planejando uma vingança ou está em meio a uma vingança, isso soa desconfortável de ouvir. Tá? É começar a pensar com muita clareza por que eu estou fazendo isso. A base principal é o que eu disse anteriormente. Se você crê no espiritismo, o espiritismo comprova a lei de causa e efeito. Então, se você não confia que a lei de causa e efeito trará as coisas para o equilíbrio e fará que cada um pague segundo as suas obras, então você não é espírita. Mas não significa que não ser espírita também te faz inferior. Tá? Tem espírito inferior a ateu, tem espírito inferior a qualquer coisa. Tá? Depende do que está dentro do indivíduo. O que eu quero dizer é, frequentar uma casa espírita, fazer um estudo espírita, não faz de nós espíritas. O que faz de nós espíritas é a vivência dessas coisas que estudamos. Então, fechando ainda esse pensamento, se você estudou uma página do Evangelho, mas se modificou para que essa página faça sentido na sua vida, você é mais espírita do que o indivíduo que estudou as 5 obras e nunca se modificou por elas. Fica claro isso? Então, não concebe para alguém que fica pregando Jesus alimentar a vingança. Então, aqui, além dele falar do indivíduo que a pratica, ele também fala do indivíduo que a instrui, né? É como o duelo um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Né? E aí você tem religiões que pregam isso. Veja bem, então, não é que as coisas vão se destruindo baseado em teorias, é assim, ou você acredita ou não acredita. Então, se você vai numa religião que se diz espírita, e ela fala assim, se você me der 100 reais, eu faço um trabalho para prejudicar o seu inimigo, isso não é espírita. A mediunidade todo mundo tem, não precisa ser espírita para ter mediunidade, clarividência, ou mesmo charlatanismo, não interessa. O que interessa é, se você está se vinculando a algum espírito para que esse espírito te dê vantagens, e isso venha a causar desvantagens na vida de outras pessoas, então isso não é um espírito superior, isso é um espírito semi-selvagem. Isso é um espírito bárbaro. E você, por estar vinculado a isso, está atuando de forma bárbara e de forma selvagem. Tá? Então, cabe a você definir para qual caminho eu quero ir. Eu quero seguir o caminho da pedra lascada ou eu quero seguir o caminho da volitação, né? De não precisar mais ficar nesse peso da raça humana. Não tem outro jeito, é a coisa de eu me modifico internamente. Aqui começa a fazer sentido. Na hora de vir a vingança, você pensa, eu não posso ser maior que Deus, eu não preciso dessa loucura na minha vida. Eu permito que Deus atue devolvendo a esse indivíduo o que é dele. Até porque, muitas vezes, o indivíduo que está vindo tirar algo de você era algo que não te pertencia. Algo que em vida anterior você furtou de alguém, não é teu, a justiça está se fazendo. Então vem alguém, furta o teu celular de R$1.000, porque numa vida anterior você deu um prejuízo proporcional de R$1.000 a alguém, então aquela dívida fica paga. Em tese, você está liberto da sua dívida e pagou um celular por ela. E aí o que o indivíduo faz? Vai lá e dá uma facada no outro. Volta a contrair uma dívida. Tá? Aí depois lá na frente sofre violência, sente de novo que foi injustiçado. A entrega às leis de Deus é o que define o indivíduo no seu grau de espírito. Além de espírita, espírito. Então não existe essa coisa de barganha com espíritos que vão te ajudar. Não, eu vou fazer você entrar naquele concurso. Não, eu vou fazer você conseguir aquele emprego. Não, eu vou fazer essa pessoa se apaixonar por você. Se alguém irá perder com a sua conquista, isto não é de Deus. Se houve um movimento aí
você está atuando de uma forma ilícita, né? E, naturalmente, tua consciência te cobrará por isso. Bonito isso, né? Eu acho bonito. Dói, assim, no âmago, né? Mas é bonito. A Vânia diz, dei reset, não sou espírita nem cristã, então. Calma. A questão é, não tem problema não ser, como eu disse. Tá? Porque se eu falo, eu sou cristão e sou espírita, eu dou aquela relaxada que eu não preciso mais nada. Então, quando eu leio essas coisas e o espírito mexe na cadeira, ele fala, peraí, eu não sou então? Não, então eu vou ter que buscar ser. Eu vou tentando tirar isso de mim e isso é positivo, tá? Como eu disse, ser espírita não faz a pessoa melhor do que ninguém, tá? Mas para quem está buscando vivenciar isso aqui, é legal ler as coisas e falar, não, eu me conecto com isso, isso aqui faz sentido para mim, eu não preciso trabalhar isso porque isso já está resolvido, mas na verdade, na maioria das vezes, tudo machuca, né? Voltando em Joana, os impulsos irrompem-lhe de áreas desconhecidas do ego que não consegue identificação com si mesmo e induzem-no a um trabalho perseverante de odiosidade, instaurando-lhe no imo revolta e desconforto ante esse que se lhe apresenta como perigo para a sua segurança, merecendo, portanto, ser destruído. Glossário, imo, íntimo, profundo. A Maria Emília coloca, acho que estou pagando minhas dívidas em multas de trânsito. Não dirige direto, chega a multa de meus ajudantes motoristas. Pode ser, né? Pelo menos veio parcelado, né? Vamos lá. Os impulsos irrompem-lhe de áreas desconhecidas do ego. Isso aqui tem muita informação, porque o impulso é algo muito forte, né? É algo que vai me impulsionar a fazer algo. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Se eu tenho uma tendência a comportamentos semi-selvagens ou bárbaros, tá? Quando eu estou falando semi-selvagem, eu não estou entrando na questão intelectual, eu estou entrando na questão do... Eu posso te matar só porque eu estou com fome. Eu posso te matar só porque você invadiu meu território, tá? Isso é muito selvagem, assim, é uma coisa vida de selva. Pareceu que eu te mato e acabou. E não é bem por aí, né? A vida é uma coisa muito complexa. A vida é um presente muito raro. E todo mundo que ganha vida porque precisa se melhorar. Então você dificilmente vai encontrar alguém vivo que seja perfeito. É isso mesmo, você vai encontrar gente toda hora invadindo o seu território, incomodando a sua presença, você vai encontrar pessoas falando mal de você pelas costas, puxando o seu tapete. Cabe a você não ser essas pessoas e nem dar a elas um poder maior do que elas têm efetivamente, impondo limites. Tá? Porque a partir do momento que você impôs um limite, aí a pessoa fala, não, eu vou insistir em ultrapassar esse limite, aí você pode ir para o campo da ignorância, no sentido de ignorar, né? Não no sentido de agir de forma ignorante. Mas incomoda, claro que incomoda. A Kátia diz, o Vitor sempre puxa a nossa orelha com seus estudos. Então vamos mudar isso aqui, vamos fazer assim, ó, eu esquento o assento. A pessoa começa a falar, tá desconfortável ficar sentado aqui. Puxar a orelha ainda é uma imagem muito agressiva. Tá? E outra também, quem está dando estudo, o material de Joana e do Evangelho, eu só venho aqui e falo, ó, tá escrito lá essas coisas aqui e tal, mas a questão é sempre de motivação, né? Como alguém que está falando, vamos, vocês conseguem, nós vamos conseguir, eu preciso fazer isso, eu preciso aquilo, mas eu entendi o que você quis dizer, tá? É só buscar esse objetivo de começar a trabalhar que essas coisas são boas. Por mais que eu fale na brincadeira que tá puxando a orelha, alguém fala, foi um tapa com luva de pelica, isso fica negativo, porque parece que crescer é uma coisa ruim, tá? Então, jamais puxaria a orelha, até porque fui criança, tive a orelha puxada várias vezes e não desejo isso para ninguém. Então, se os impulsos irrompem, ou seja, eles também forçosamente atravessam, esse é o ponto principal aqui, eu não vou ter um controle disso imediatamente pela razão, ele me ultrapassa.
que não consegue identificação com si mesmo, ou seja, com o self. Induzem-no a um trabalho perseverante de odiosidade, instaurando-lhe no íntimo revolta e desconforto ante esse que lhe apresenta como perigo para a sua segurança, ou seja, o indivíduo de quem ele quer se vingar, merecendo, portanto, ser destruído. Porque o vingativo é perseverante. Ah, isso é verdade. O vingativo, principalmente quando ele é frio e calculista, como dizem, ele demora 10 anos para que a vingança dele aconteça, mas ele produz. Tem o vingativo impulsivo, que é aquele você dá um tapa nele, ele te dá outro, e depois os dois estão se abraçando, mas tem esse vingativo que fala, espera aí, né, é meio Kiko, eu vou chamar minha mãe. E aí ele vai lá buscar todas as coisas dele, causa um negócio assim extremamente pesado, né, uma coisa difícil. Me lembro de uma experiência durante a escola. Eu sou da época que o bullying não era nenhum nome que se falava ainda não. O bullying era permitido mesmo. Dificilmente você entrava numa sala de aula e tinha alguém com nome. Todo mundo tinha apelido. Era o Cabeção, era o Cebola, era o Orelha, era o Nariz, era o Nariga, era todo mundo. Tá? Então, o bullying comia solto de cima para baixo e de baixo para cima. Algumas pessoas sofriam mais, outras menos. Né? Eu, em razão da baixa estatura e da pouca atleticidade, sofria mais do que causava. Mas assumo que causei. E eu me lembro de um rapaz, tinha uma, não vou nem chamar mais de brincadeira, porque era imbecil, mas uma situação onde nós ficávamos tirando o boné um do outro e jogando no chão, só isso. Mas é imbecil. E eu peguei o boné dele e joguei, só que o boné dele caiu em cima da sala, né? Então precisaria de uma escada para pegar. E aí todo mundo deu risada dele, as meninas deram risada dele, foi no pátio e etc. A Débora disse que ela era a girafa. Deu risada dele, foi um negócio constrangedor, tá? Mas foi um boné jogado em cima do telhado. 2 dias depois teve uma festa na escola, de bandas da escola, né? Bandas de várias escolas tocando, e aí entraram em torno de 30 garotos skatistas, né? Que na época isso era muito vinculado à marginalidade e tal, hoje é muito mais aberto isso, muito mais limpo falar sobre isso, e eles entraram os 30 que eram de periferia para me linchar. E eu me lembro de ficar olhando para aquilo, e o pessoal falava assim, os caras que vieram para te matar, cara. Não, 30 pessoas, eu não dou conta com uma, mandaram 30. Porque é o primo do cara que você jogou o boné em cima do telhado. Né? E aí eu sei que um monte de gente teve que intervir, foi uma humilhação grande para mim também, porque me obrigaram a ajoelhar no chão e pedir desculpa pro cara, né? Na frente de todo mundo, tava em escolas da cidade inteira, e eu fiz isso, porque assim, o que eu ia fazer, né? Eu mereci, mas percebam a coisa, como às vezes para o outro que está sofrendo é muito maior para o que está causando. Então, às vezes, você imagina aí que está numa situação, isso também é comum, o adultério, né? A pessoa entra lá num chat, a pessoa entra num Tinder e ela fica falando, eu tenho namorada ou eu tenho namorado, mas ele não me dá muita atenção, né? Só quer saber das amigas, dos amigos. Aí se encontram e o indivíduo imagina, o cara não dá atenção para a namorada, então eu vou ficar com a namorada dele, ela tá dando moral e tal. Só que para o indivíduo, às vezes não é bem assim. Então ele fala, você ficou com a minha mulher 20 minutos num motel, para mim é o suficiente para que você nunca mais viva. E aí vai para cima e mata, sabe? Então passa por essas coisas mesmo. A Cristina diz, eu sofri agressão de um menino que puxava meu cabelo. Quando revidei, apanhei da minha mãe. Que época difícil. A Rita era baixinha e branca azeda. Eu tinha tantos apelidos que respondia até quando não era eu, diz o Bruno. Até os professores tinham apelido, é isso mesmo, Sebastião. A Maria Emília era Maria Sem Pente. Eu tô dando risada porque é engraçado, mas não é engraçado, né? Peço desculpas por isso, mas é a identificação, porque era comum. Difícil você chegar numa sala e alguém falar, ô Pedro, e o Pedro olhar, porque o Pedro nem sabe mais que o nome dele é Pedro, né? É o Biroca, é o Biruta, é o Bidula, mas é isso aí. Tá? Então, para o indivíduo que quer a vingança, olha o que esse rapaz fez. Ele foi lá conversar com o primo dele, esse primo dele trouxe a periferia inteira para me bater, porque ele se sentiu humilhado e com razão ao ter o seu boné arrancado da sua cabeça e jogado em cima do telhado. Né?
Aí a vingança é um prato que se come frio, exatamente isso, Maria Araújo. Então, para que eu quero comer um prato frio, né? Se é muito mais gostoso comer quente. Então é isso aí. Tá bom? O fenômeno ocorre tanto no indivíduo como nas massas, em pessoas como em nações, dando surgimento às guerras nefastas e hediondas, nas quais todos são prejudicados por gerações que se sucedem, tais as sequelas que ficam após o armistício. Armistício no glossário é trégua. O fenômeno ocorre tanto no indivíduo como nas massas, em pessoas como em nações, dando surgimento às guerras nefastas e hediondas, nas quais todos são prejudicados por gerações que se sucedem, tais as sequelas que ficam mesmo após a trégua. Fica, e tem um ódio que fica sendo trabalhado. A questão do futebol também gera muito isso, o esporte de forma geral, né? Os Estados Unidos tinham muita rixa com Cuba na época em que Cuba era uma potência olímpica. O Brasil já teve muito problema com a Argentina. Hoje, como a Argentina não ganha mais nada, diminuiu um pouco, mas aquele 7-1 que tomou da Alemanha, eu vejo um monte de gente falando, tem que jogar de novo com a Alemanha, tem que... Fica uma coisa incômoda aqui dentro. E se você faz isso no campo do esporte, imagina então nas nações, né? Que entram em guerras e vão construindo. Você tem que odiar os caras dos Estados Unidos. Então ele não enxerga, por exemplo, quando olha para o Brasil, 210 milhões de pessoas que pensam de forma diferente. Ele enxerga uma coisa só. E é esse o problema. E aí ele fica com ódio de toda uma nação, que se baseia num preconceito, mas é um ódio, eu te odeio porque você é isso. E aí você tem aqueles ódios concentrados, tá? Dificuldades de relacionamento, as piadinhas que tem entre canadenses e estadunidense, o problema que tem entre mexicanos e estadunidenses, você tem a Argentina com a Inglaterra também já teve muito problema por causa de guerras. Então são coisas que vão sendo levadas adiante e em alguns casos a pessoa não pode nem casar, não pode nem ter relacionamento com alguém de outra nação, né? Pode ser de raça, pode ser do que for, e esse ódio vai crescendo, existe um movimento de vingança, e aí você começa a ver dentro de alguns movimentos sociais que nascem com motivações positivas, estes indivíduos mais selvagens querendo surgir no meio e gerar problema, falando, nós temos que matar os brancos, nós temos que matar os asiáticos, nós temos que matar os negros, porque eles fizeram isso, os judeus, os alemães e tal, então fica muito pesado. É muito pesado, por exemplo, você acusar um garoto que tem 15 anos de idade hoje de ser nazista só porque ele mora na Alemanha, não é? Ou de você acusar uma mulher de promíscua só porque ela é brasileira, porque isso tem muito fora, tá? Tem muita noção disso, às vezes, fora, que a pessoa vai chegar aqui e todas as mulheres são disponíveis sexualmente, e basta você chegar e dar um sorriso e falar que é de fora, né? E aí, quando não acontece, o indivíduo fica violento e tal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Essa noção, então, segundo Joana, pode se dar de pessoa para pessoa, de nação para nação, e mesmo após as guerras, fica essa coisa dolorosa. Dolorosa. Quando você tem o Afeganistão, através da figura do Osama Bin Laden, atacando as Torres Gêmeas, você passa a ter uma nação odiando o Afeganistão. Aí vai lá e teoricamente acham o Osama Bin Laden, desencarnam o indivíduo, se resolveu a situação. Não, continua um ódio muito grande. Tá? É uma coisa que não passa. Vamos ver como está aqui. O inimigo espiritual de alguém pode se valer do nosso ressentimento para estimular ideias de vinganças? Vai usar tudo o que tiver na frente. Tá? Tudo que tiver na frente. Imagina alguém que é convidado a cozinhar e tem assim todos os ingredientes possíveis para utilizar. Ele vai pegar os melhores para aquilo que ele busca. Então, se eu tenho dentro de mim esse recurso, é natural que eu possa fazer isso também, tá? Ser usado. Tanto para me vingar de alguém que me feriu, então imagina que alguém faz alguma coisa comigo e aí fica uma voz na minha cabeça: você vai deixar? Esse cara te humilhou em público. Você vai deixar mesmo?
Tem certeza? Aí eu vou para casa e penso, é verdade. Então aqui, obsessor. Tá? Ou alguém que passou por uma situação, por exemplo, desencarnou porque era um bandido num confronto com a polícia. E aí ele fica na minha cabeça, você tem que odiar a polícia. Esse policial aí, ó, esse aí tá fazendo isso porque o cara é policial. Esse problema é isso. Então ele vai gerando um ódio em relação a algo específico. Então ele pega um rapaz que mora num bairro de periferia e que já tem uma cultura, muitas vezes, de que a polícia é ruim para aqueles indivíduos, ele junta na cabeça e você tem essas coisas, né? Dos dois lados, assim, pessoas boas, dos dois lados, mas eu estou falando do indivíduo vingativo, eu estou falando do indivíduo selvagem, tá? Pessoas que se dizem matador de policiais, tá? Porque isso passa a ser um mérito para o indivíduo. Então pode acontecer sim. É muito difícil. A DET confirma essa visão, às vezes, preconceituosa da mulher, assim. E não é só de fora, de europeu, não. É muito assim. Se você, por exemplo, sai, a menina sai para uma balada lá porque ela quer ver o Jorge Mateus cantando sertanejo lá no Bar da Brama do Campo de Marte. Ela quer ver o Jorge Mateus cantando porque vai ter um show. Aí ela vai lá porque ela quer sair com as amigas dela. E aí tem homens que chegam lá e pensam: se ela tá aqui é porque ela quer alguma coisa. Oi, tudo bem? Não, eu não quero nada, eu tenho namorado. Cadê teu namorado então? Eu não sei o quê. E fica ali enchendo a pessoa que não quer viver aquilo lá. Tá? E aí vai começando a ficar vingativo, fica de olho. Você é isso, você é aquilo. Às vezes joga bebida na pessoa, às vezes sai falando mal, às vezes inventa coisa para queimar ela. Muito comum. Vingação, vingativo. Vingança. Seguindo. No indivíduo, esse transtorno recorrente é perverso mecanismo conflitivo, que somente induz ao desespero. E mesmo quando o outro, aquele a quem é inamistoso, se rende ou é aniquilado, não desaparecem os efeitos desastrosos dos seus sentimentos perversos, frustrando a quem aparentemente estaria vitorioso. É o que eu disse do Osama Bin Laden. Pronto, pegaram o Osama, aliviou a dor? Não, não alivia. O sentimento de justiça, ele não vai se dar porque aconteceu isso ou aquilo. Aquele indivíduo matou meu filho, então agora eu quero que esse indivíduo morra. Quando esse indivíduo morre, o que alivia é o meu desejo de vingança. Mas a dor que ele me causou, não, porque não é assim, ele morreu, meu filho volta. Acabou, tá? Mas às vezes o indivíduo precisa daquele momento motivado pela vingança, motivado pela raiva, porque isso o impede de entrar em contato com o luto. Fica claro isso? Para algumas pessoas funciona como um tempo extra. Eu ganho tempo porque em dado momento eu vou ter que entrar em contato que o meu filho morreu. Em dado momento eu vou ter que entrar em contato porque a minha esposa foi assaltada e jogaram ela lá no canavial. Tá? E ela está traumatizada agora. Só que quando eu fico direcionado no sentido de pegar o bandido, a minha energia está toda ali. Então eu fico com um sentimento de heroísmo, de que eu vou causar uma coisa positiva. Quando pego o bandido, fica igual cachorro correndo atrás do carro. Pronto, o bandido está na cadeia. E agora? Agora eu posso voltar para minha casa e olhar que o meu filho não vai mais almoçar comigo. Aí não tem mais como tirar essa dor. Essa dor vai ser tirada com a terapia, essa dor vai ser tirada com muito choro, essa dor vai ser tirada com muita fé, vai ser transformada pelo intelecto, mas não vai ser da noite para o dia. Tá? Então é isso que Joana está colocando aqui. Eliminar o indivíduo ou concluir a vingança não necessariamente traz paz para o vingador. Vamos ver aqui. Eu consigo apagar da memória o mal que me fazem. Por isso quase não tenho sentimento de vingança, diz a Carol Souza. Alô Lobato, eu sempre fui chamado de besta, entre aspas, porque eu perdoava facilmente as pessoas. Também tem isso, bem lembrado. Porque eu te falei, parece que fica assim, vai deixar, vai levar para casa, vai ficar com isso para você, a pessoa te ofendeu, então parece que eu tenho que fazer alguma coisa, senão, além da humilhação que eu passei, pessoal, de ter alguém me agredindo, eu ainda passo uma outra de não ter me defendido. Bem, bem verdade isso.
Maravilha. Ai, Maria Emília, acho que fica um vazio depois da vingança. Fica, porque a vingança ocupa um espaço, né? Como algo que eu falo, é meu, ninguém vai me tirar. Aí quando ela se conclui, acabou. O cara tá preso, né? Ou em alguns países que tem pena de morte, o cara já foi morto, mas significa muita coisa, não. Como eu disse, o que sacia é o sentimento de justiça, mas essa justiça que é saciada é a justiça do corpo físico, né? O espírito que sabe das coisas além do corpo físico, no fundo ele entende que não aconteceu nada ainda, que a coisa ainda vai acontecer. Frustrando a quem aparentemente estaria vitorioso, não é? Então, eu entro num processo de vingança porque alguém tem algo que eu gostaria, ou alguém me feriu em algo que era importante. Isso me frustrou na minha relação com o mundo, eu me vingo e a vingança conclui e eu me frustro de novo. Olha que maravilha. Não é? Vamos ver aqui. O Cláudio pergunta: a justiça também não está em nós? Ela está, porque a nossa. Isso é importante. As leis de Deus estão no nosso espírito, estão na nossa consciência. Nós sabemos a lei de Deus. Só que o senso de justiça ainda não pode nos ser dado porque nós não conhecemos o todo. Tá? A justiça ela tem que ser cega. Tá? Então, ou ela conhece tudo, ou ela conhece nada. E eu sempre conheço partes. Então, nós, na condição de seres encarnados e de seres ainda em processo evolutivo, não compreendemos o que está além do que os nossos olhos e os nossos sentidos captam. Então, o nosso julgamento, ele tende a ser errôneo. Tá? Ele tende a dizer: você pode fazer isso com as informações que você tem, mas eu não sei o que tem lá no fundo. Tá? Em outras palavras, é a mesma coisa. Vamos pensar assim: é a mesma pena que vai ter um indivíduo que cresceu, quando tinha 5 anos de idade, foi abusado pelo tio. Aí o pai era alcoolista, chegava descendo a porrada nele. Aí a mãe também, ele via a mãe saindo para se prostituir. Os amigos ficavam na cabeça dele. Ele era humilhado pelas crianças mais velhas. E ele foi passando por todo esse processo. E aí um dia ele agrediu uma pessoa ou um indivíduo que nasceu em um lar onde recebeu amor, passou por um processo de terapia ao longo da vida, estudou muito bem, não foi abusado por ninguém, mas acabou se sentindo mimado, e aí foi lá e agrediu alguém. 2 pessoas que agrediram outra. O contexto não é o mesmo, só que eu não tenho como conhecer. Então, este julgamento cabe a Deus, porque Deus sabe exatamente quais os méritos e deméritos que cada um de nós temos nas ações que executamos. Nós temos apenas a ação. Tá? Então, se na ação eu tenho essa diferença, eu vou pensar assim, como um exemplo que eu já dei aqui. O que é mais chance para o indivíduo? Parar em um semáforo e subir o vidro do carro porque está vindo um homem branco engravatado ou porque está vindo uma criança negra de chinelo e bermuda? Estatisticamente, quantas vezes a janela será levantada nesses 2 casos? Ou seja, o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo o que meu preconceito me permite ver. E pode ser o contrário. Pode ser alguém que abre a janela para o menino e fecha a janela para o engravatado. Só que nunca será unânime. E a justiça de Deus tem que ser unânime. Tá? Ela não pode beneficiar alguém e ela não pode prejudicar alguém. Tá bom? Nós vamos chegar lá. Seguindo. Invariavelmente neurótico, o enfermo que assim age, vitimado pela repressão sexual infantil ou dominado pela necessidade do poder e da ambição,
compete com os demais, aos quais passa a invejar, por se encontrarem em melhores condições psicológicas do que ele. Pode aceitá-los como amigos, enquanto os manipula, sentindo-se beneficiado pela sua dependência, jamais quando se erguem, tornando-se Dons Quixotes em lutas desiguais contra os gigantes simbolizados nos moinhos dos ventos da insensatez. Invariavelmente neurótico, porque a mente do indivíduo que está no processo de vingança não desliga, fica pensando naquilo grande parte do tempo, então ele fica atormentado pelo desejo de vingança, por esses impulsos, vitimado pela repressão sexual infantil ou dominado pela necessidade do poder e da ambição. Aqui ela apresenta possíveis causas que possam contribuir para este comportamento: repressão sexual infantil, dominado pela necessidade de poder e de ambição. Quem tem necessidade de poder normalmente tem sentimento de impotência, quem tem necessidade de ambição patológica normalmente tem sentimento de inferioridade. Então o que ela está colocando aqui: quem não pôde se expressar na época que tinha que se expressar, não pôde viver a sua infância, a repressão sexual infantil não é que ela não possa deixar a criança ter relação sexual, ninguém está falando isso para a criança ter relação sexual, mas é aquela coisa do menino começa a descobrir o corpo, coloca a mão na genitália e a mãe fala: tira a mão daí, senão isso vai cair. Se você colocar a mão de novo, eu vou cortar fora, Fecha essas pernas, menina. Menina não pode sentar assim. São repressões sexuais, São repressões que colocam na área da sexualidade uma conotação moralista muito pesada. Por isso que é uma repressão da energia sexual. Não significa que seja uma repressão da sexualidade. Porque a menina de 5 anos que está sentando com as pernas abertas não está fazendo isso para sexualizar. Tá? Ela também senta com os braços abertos, ela também senta com a boca aberta, mas é que a região do órgão sexual fica sendo colocada como uma região de muito pudor, uma região de muito pecado ainda, uma região de muita sujeira. Então a criança não pode tocar naquilo, E ela vai ficando naquela coisa de não poder se expressar, não poder fazer o que quer, não ter o controle nem sobre o próprio corpo, Quer dizer, tem áreas do meu corpo que eu não posso tocar, e isso é muito pesado. Pode aceitá-los como amigos. Vamos voltar aqui. Dominado pela necessidade de poder e de ambição, compete com os demais, aos quais passa a invejar, por se encontrar em melhores condições psicológicas do que ele. Tá? Então não precisa eu ter sido agredido para produzir uma vingança, basta eu estar em um ambiente onde pessoas sejam melhores do que eu, sob a minha ótica, que eu já me sinto agredido. Então, você pode ter pessoas se vingando de você e você nem sabe por quê. Você nem sabe por quê. Mas pelo simples fato de você existir e ela considerar que você faz algo melhor do que ela consegue, ela já te odeia e já quer te destruir. E talvez você nunca nem tenha conversado com ela na vida. Isso também acontece. Pode aceitá-los como amigos, esses indivíduos que ele inveja, enquanto os manipula, sentindo-se beneficiado pela sua dependência. Se erguem. Então ele se aproxima dos indivíduos, começa a manipulá-los, e quando eles precisam dele, ele gosta. Mas quando não precisam, ele se sente ofendido. Ou seja, jamais quando se erguem, tornando-se Dons Quixotes em suas lutas desiguais contra os gigantes simbolizados nos moinhos dos ventos da insensatez. Então, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é um personagem que lia muitos contos de cavaleiros que saíam por aí enfrentando dragões e resgatando donzelas, e ele resolve fazer a mesma coisa, só que ele está no mundo real, ele não está num mundo de fantasia, então ele começa a criar coisas na mente dele para poder viver aquela realidade. Então, quando ele está diante de um moinho de vento, igual aquele que tem em Joinville, ele sai querendo derrotar o moinho como se fosse um dragão. Então, o que Joana faz nessa comparação? Ela diz que o indivíduo está lutando contra fantasmas. Ele está lutando contra ilusões. O outro não está lá para prejudicá-lo. O outro está lá para se beneficiar. Então, se eu faço o meu trabalho direitinho,
e aí o outro começa a se incomodar, eu não posso ser punido por isso, eu não estou fazendo isso para te prejudicar. Não é verdade? Alguém já deve ter passado por isso em algum momento da vida. Eu me lembro de um local onde eu trabalhei e eu cheguei na compreensão do que eu tinha que fazer com dependentes químicos e comecei a fazer os atendimentos e comecei a produzir, mas no meu ritmo, porque eu estava sendo pago para aquilo. Mas eu percebia que alguns profissionais que já estavam ali há muito tempo ficavam tomando café, ficavam na internet olhando Facebook, mas eu achava que o trabalho deles já tinha sido concluído. Quando terminou o mês, que fizeram o levantamento numérico da coisa, então assim, vamos jogar hipotético, o que eles faziam 30, eu estava fazendo 65. Ou seja, eu provei que dava para fazer 65 porque isso era importante para mim, ajudar dependentes químicos, mas não durei muito tempo lá porque o meu tapete foi puxado. Então as pessoas me chamavam de canto, vai mais devagar, cara, tá tudo funcionando direitinho aqui, por que você quer puxar lá para cima o padrão? Agora a gente fica sendo cobrado aqui por tua causa. Então eles começaram a me sabotar, dar recado errado, não avisar que tinha família esperando, e aí aos poucos isso foi destruindo a minha imagem ali dentro e eu tive que pedir demissão. Então isso acontece muito. Em nenhum momento eu pensei, eu vou colocar essas pessoas abaixo de mim. A minha volta é, eu vou ser grato pelo que eu tenho e vou fazer o melhor para essas pessoas que se internaram porque querem ajuda. E mesmo assim eu criei inimizades, né? Então acontece. Mais uma nota do expositor, Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando no Olivier de Paris, 1862. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai, qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Então, aqui o Júlio complementa. A vingança, ela se liga com a falsidade e com a baixeza, e quando eu tenho poder sobre o indivíduo porque ele inflamou isso, eu caio em cima dele como uma fera. Então eu ataco ele como um leão na frente de todo mundo. Que é, por exemplo, o patrão dando aquela humilhada no empregado. Tá? Eu faço isso na frente dos outros. Eu me vingo ali imediatamente, às vezes destruo e tal. Mas em outros casos ele coloca, assume aparências hipócritas, finge que está tudo bem, mas lá nas profundezas do coração, ou seja, na sombra, os maus sentimentos que o animam estão vivos. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Então acontece, essa situação que eu coloquei da clínica, inclusive uma das pessoas que lá trabalhavam, se colocava como, eu vou te ajudar aqui, porque eu sei que é difícil, as pessoas são preguiçosas, ele falava isso. Então, aí ele começou a mentir os dados dele para se aproximarem dos meus, para parecer que ele estava confiando em mim, que eu poderia confiar nele, que eu realmente tinha trazido nova vida. E foi justamente esse indivíduo que me prejudicou pelas costas. Tá? Então, quando eu vi assim, eu corri o risco até de ser processado no meu CRP e eu nem sabia o que tinha acontecido. Quando eu fui perguntar o que aconteceu, as pessoas conversaram isso e aquilo, desconversaram e me acuaram numa situação. Então, eu quero dizer com isso, é muito difícil identificar o quanto de mal você está causando para alguém. E quando a pessoa não se vinga, mas se sente feliz pela pessoa passar por algo ruim na vida, isso também é vingança? Também, Helenice. É uma forma de vingança. É o que eu disse. É a vingança covarde, né? Eu vou ficar aqui, eu vou pegar o saco de pipoca e esperar alguém fazer com você o que eu gostaria, mas não quero sujar minhas mãos, tá? Então, quando eu me alegro na desgraça alheia, eu estou dando foco na desgraça. E o que nós temos ao nosso redor? Graça o tempo todo. O tempo todo é graça.
né? A graça de acordar, a graça de ver uma criança sorrindo, né? A graça de conseguir pegar o ônibus antes dele sair. São graças, assim, são situações da nossa vida que são legais, assim, que podem ser celebradas, mas algumas pessoas escolhem só ficar esperando o outro tropeçar, e isso e aquilo, né? É uma identificação. Tá? Tanto que por muito tempo o carro-chefe, né, o quadro com mais audiência do Faustão lá nos anos 90 eram as videocassetadas. Porque as pessoas ficavam esperando o momento das videocassetadas, porque elas queriam ver as pessoas caindo de cara, as pessoas tomando tomba, as pessoas. Tá? Assim também, o indivíduo caiu, gravou e jogou, dê risada à vontade. Mas eu quero dizer, isso está muito forte dentro de nós, assim. Muito forte. Então, se passa alguém ali embaixo na rua falando abraços, abraços grátis, vamos nos amar, as pessoas chamam de maluco e tal. Mas se houve o barulho de uma batida de carro, já sai todo mundo para ver o que aconteceu. Então, nós temos uma atração muito maior pela desgraça do que pela graça. E isso nós temos que reformar em nós para chegar a um ponto em que, se nós escutarmos um carro batendo, nós nos preocuparmos apenas com as pessoas que estão lá dentro e não ficar tirando foto, olha a frente do carro como ficou, deu PT, olha lá o cara, porque infelizmente ainda tem isso, né? Ou não? É isso aí. Vamos lá. A vingança é transtorno neurótico soez. Isso aqui já é a Joana. Que liberta do inconsciente as forças desordenadas aí adormecidas, irrompendo com ferocidade e ligeireza sob o estímulo do combate ao inimigo. É curioso notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, mas o inconsciente transfere dos seus arcanos a inferioridade do ser, que é inimigo do progresso, do bem, da ordem, para atirar noutrem em fenômeno de projeção e que guarda internamente, detestando-o. Lembra lá no começo, quando nós vimos os arquétipos junguianos e tinha a questão da sombra? É disso que ela está dizendo. Soez é baixo, viu? Então a vingança é um transtorno neurótico vil, baixo. O que ela está dizendo nesse slide? Que eu não estou atacando o indivíduo. Eu projeto a minha sombra nele, a minha pequenez, os meus vícios, os meus maus comportamentos, porque eu não posso atacá-los em mim. E aí, quando está projetado neles, eu vou lá e ataco. Quando eu falo assim, eu odeio isso em mim, eu tenho que fazer algo em mim. E aí dá preguiça. Então, vai doer, não quero não. Então, o que eu faço? Eu odeio isso no outro, porque aí eu posso atacar o outro à vontade, teoricamente. Né? Então, sempre eu. Como eu disse, o outro às vezes nem sabe. Nem sabe. Sabe o gato, quando você pega um laser e fica mexendo o laser e o gato vai caçando aquele laser? E ele pega o laser, mas o laser nunca está na mão dele, porque é um laser, aí ele olha. É o indivíduo projetando sombra. Ele vai, agora eu vou destruir isso que está no outro. Não destrói, porque na verdade está dentro dele. Então ele fala, eu odeio os homoafetivos. Ele destrói todos os homoafetivos. Eu odeio homens afeminados. Aí ele vai e destrói todos os homens afeminados. Eu odeio mulheres também muito afeminadas. Ele vai tentando destruir o feminino do mundo inteiro porque o dele é mal resolvido. Tá claro? Então, assim, nunca trará a sensação de saciedade quando eu estou tentando destruir no outro algo que precisa ser transformado em mim. Né? Até porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu não posso destruir nada no outro e eu não posso destruir nada em mim. Eu posso transformar a mim e ao outro, contanto que o outro queira. Ao armar-se de calúnia e de mecanismos de perseguição contra aquele a quem posso odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo. Aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade, que se lhe demora oculto na sombra. Então sou eu que estou lutando comigo. Se o Dom Quixote enxergou no moinho de vento um dragão, é porque o dragão estava dentro dele. Porque ele poderia ter enxergado a Carmen Miranda, ele poderia ter enxergado um avião, ele poderia ter enxergado um centauro. É isso que eu quero dizer. Então, se você olha para o mundo que tem todas as coisas possíveis para te chamar a atenção,
Por que esta é o objeto da sua vingança? Né? Por que os pobres te incomodam? Por que os ricos te incomodam? Por que as pessoas que usam moicano te incomodam? É esse o pensamento. Com tanta coisa para me incomodar, por que aquilo? Aí você vai começar a entender o que está aí dentro. Tem alguma coisa dentro de você que não aceita aquilo. Tá? Eu odeio esses caras com moicano, aí às vezes o indivíduo lá no fundo, eu odeio porque eu tenho que ser todo certinho, pentear o meu cabelo de lado, porque senão minha mãe falou que era feio, e no meu trabalho eu tenho que ter uma aparência boa, senão meus clientes não confiam em mim, e aí passa esse cara usando esse moicano, mostrando uma liberdade que eu não tenho, eu quero acabar com esse cara. É isso? Não que seja isso, tá? Mas é assim, é esse o movimento, é esse o contexto. Eu quero o que o outro está fazendo e eu não posso fazer. Isso me incomoda muito. Eu não aceito que aquilo tenha acontecido. Tá? E aí eu acabo entrando nessa coisa de me vingar, né? Vingar do mundo, às vezes. Vocês vão ver. Vou dar a volta por cima. Né? Tem gente que, por exemplo, vai embora do Brasil e quer se vingar do Brasil. Chega lá na Europa, onde foi, e começa a falar mal do Brasil. Eu vim embora do Brasil porque no Brasil só tem gente preguiçosa, no Brasil só tem gente folgada. E sai queimando o Brasil como se eu e você fôssemos o Brasil. Como se aquele cara que levanta às 5 horas da manhã para ficar erguendo prédio, mexendo massa e às vezes tomando dura de superior, chega com a calça tudo suja, com a mão toda calejada, ele também está no pacote só porque ele nasceu aqui e porque ela, que estava no seu círculo de pessoas que não gostava, considera que o Brasil não presta e sai lá na Europa falando mal dos brasileiros. Ou isso não acontece e eu estou errado? Projeção de sombra, vingança. O Brasil não me deu o que eu queria, então agora eu vou me vingar atacando o Brasil, só que lá de fora. Né? Alguns atacam daqui de dentro mesmo. Então, onde está esse indivíduo que ele ataca? Nele mesmo, em sua sombra. É um traço de sua personalidade que ele não quer assumir, não pode assumir e assume no outro. Fixa-se no adversário com implacabilidade e suas metas se reduzem a essa inglória batalha pela sua extinção, do que dependerá sua liberdade a partir deste momento. Assim, transtornado, emite ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica, se encontra receptividade em quem lhe padece a campanha, que termina por minar as forças daquele que considera seu opositor. Como é que vocês chegaram em pastel de nata aqui no chat? Deixa eu entender isso. Eu vi aqui pastel de nata. Eu fico impressionado às vezes com os desdobrares, mas vamos lá. Me explica aí, por favor. Não, quero saber mesmo de curioso. Fixa-se no adversário com implacabilidade e suas metas se reduzem a essa inglória batalha pela sua extinção. Ou seja, implacavelmente ele se fixa no adversário de quem ele quer se vingar. Então eu não consigo pensar em outra coisa. Porque a minha liberdade dependerá disso, na minha cabeça. Então, eu me fixo, me concentro, porque eu penso, quando essa vingança acontecer, eu vou ser livre de novo para viver a minha vida. Tá? E às vezes não acontece. Mas às vezes ela não chega a acontecer, mas ela acontece em um nível positivo. Ela acontece em um nível natural. Tem pessoas, por exemplo, que têm muita mágoa, ou um sentimento de muita raiva e querem se vingar de pai e de mãe. Ah, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, minha mãe me abandonou, minha mãe preferiu meu irmão, meu pai traiu e foi morar com outra pessoa, e fica naquele bloqueio e nunca consegue viver plenamente. Aí a mãe do indivíduo desencarna de causas naturais, ele já está lá com 70 anos de idade, 40 anos de idade, e ele se liberta. E não sabe por quê. Às vezes nem precisa ir ao velório, às vezes só de saber, ó, sua mãe desencarnou, cara. Ele tem uma sensação de que ele não tem mais contra o que lutar, e aí o casamento dele melhora, a relação da saúde dele melhora. Isso acontece muito. Pessoas que são vingadas, assim, pela natureza, mas nem sabiam que estavam presas a um sentimento de vingança. Porque não fariam nada elas mesmas, não iriam lá matar o pai, matar a mãe. Mas quando aconteceu uma morte natural, ela se viu liberta daquilo. Então, a pessoa na vingança, às vezes, tem essa sensação, que, como nós dissemos, nem sempre é por aí.
Tá bom, entendi o pastel de nata. Ai, ai. Assim, transtornado, emite ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica, porque pensa no outro o tempo todo, esse pensamento está indo, essa comunicação psíquica, em um sentido bem rudimentar, telepática, eu estou lá enviando ondas deletérias, ou seja, eu estou enviando ondas ruins para o indivíduo. Mas mais do que isso, eu as estou produzindo em minha mente. Então, como eu sempre digo, para que eu produza algo e esse algo chegue até você, primeiro ele passa por mim. Então, tudo que eu jogo de mal para você, de 0 a 10 e chega a 7 em você, na minha cabeça tinha 10. Então, essas ondas deletérias que estão lá causando prejuízos ao indivíduo que ele odeia, também estão causando prejuízo para si, a médio, curto e longo prazo. Se encontra receptividade em quem lhe padece a campanha. Então, como eu evito que pessoas que me odeiam ou querem se vingar de mim me enviem essas imagens deletérias? Basta não se conectar com isso e estar numa sintonia acima. Mantenha o seu pensamento em coisas positivas e o mal não pode te alcançar. Tem que haver o mal dentro de você para que ele possa ser movimentado pelo estímulo do outro. Se o mal não existe dentro de você, não há o que o outro movimentar, que termina por minar as forças daquele que considera seu opositor e das próprias. Então, ambos caem. Tem uma frase que diz isso, né? Não sei se é do Confúcio. Quando você sair para produzir uma vingança, cave antes 2 covas, né? Uma para você e uma para o outro. Então, isso explica, resume muito bem. Não é com essas palavras. Se alguém puder colocar aí, eu agradeço. Eu acho também que é do Confúcio. Tá? Põe assim, Confúcio Vingança, que vai sair a frase lá. Dá tempo ainda de colocar aqui. Mas é mais ou menos isso. E para fechar, na Revista Espírita de agosto de 1862, Pierre Ange, espírito protetor, fala sobre a vingança. Não, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma conservar tal sentimento, ficará nos porões do mundo dos espíritos. Mas a vossa não será o eterno joguete dessa paixão infeliz. Posso garantir que a abolição da falsa noção do inferno eterno, ou antes, da danação eterna, que tem servido como pretexto, ou pelo menos como escusa para atos de vingança, será a aurora de uma nova era de tolerância e mansuetude, que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral. Poderia o homem condenar a vingança se lhe apresentar um Deus como um ser ciumento e vingativo, que pessoalmente promove a aplicação de torturas eternas? Cessai, pois, ó homens, de insultar a divindade, emprestando-lhe vossas paixões ignóbeis. Então sereis, ó habitantes da terra, um povo abençoado por Deus. E aqui a pessoa que tinha dito que Deus é vingativo, porque está na Bíblia que podia ser, infelizmente foi embora antes de ler essa mensagem. Aqui o Alain Cláudio colocou: antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Muito obrigado por trazer. É exatamente essa frase. O que o Pierre está nos trazendo? Muito do que já tem sido trabalhado, muito do que eu já tenho tentado trabalhar nos conceitos de espiritismo libertário, nesse conceito do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós trabalhamos as leis de Moisés. Ele diz assim: como é que eu posso condenar alguém por agir de forma vingativa se ela aprendeu que Deus é vingativo? Que Deus destruía quem não gostasse deles, que Deus destruía os inimigos do povo hebreu. Então, a vingança, ela fica associada, se Deus faz, eu posso fazer também, porque eu sou uma extensão de Deus, eu sou uma criatura de Deus. Então, é por isso que ele diz: cessai de insultar a divindade, emprestando-lhe vossas paixões ignóbeis, porque a vingança é nossa, não é de Deus e nunca foi. Então sereis um povo abençoado por Deus. Não porque Deus vai gostar mais de nós, mas porque nós permitiremos que a bênção chegue. Nós bloqueamos a bênção de Deus toda vez que nós agimos contrários às suas leis. Esse último slide aqui é aquele para imprimir e colocar na parede do quarto, assim, quem tem problemas com vingança, né? Quem tem essa tendência, esse hábito. Porque é isso, não é de Deus.
Tá? Moisés ensinou que era, nós repetimos que era, mas não é. Deus não é vingativo. E ele diz mais: a vingança não é compatível com a perfeição. E quem conservar esse sentimento ficará nos porões do mundo dos espíritos. Mas isso não é eterno, dá para sair disso. Basta abolir a falsa noção do inferno eterno, da danação eterna, que tem servido como pretexto para esses atos de vingança. E aí nós conseguiremos alcançar uma melhora, segundo Pierre, e eu concordo com cada palavra que ele colocou aqui. Tá? Então, se você se sentir incomodado aí na cadeira, me incomodou bastante várias questões enquanto eu produzi o estudo, então eu imagino que outras pessoas, como disse a Shirley, mexeu fundo. E é bom que tenha mexido. Então aproveita que mexeu e traz isso para fora. Não deixa sentar de novo, decantar de novo, porque senão fica esse processo de ser a mesma coisa sempre. Tá legal? É só uma sugestão. Tudo bem? Vamos acabar com esse Deus antropomórfico, como disse o Edson Silva, e começar a entender que Deus é amor, não é punição, não é culpa, não é nada disso. Chega desse Deus bravo, desse Deus vingativo. Porque aí não precisaremos ser assim. Próximo encontro no dia 19, Vingança, parte 2. Ainda tem mais. Tá legal? Então deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que participaram, que auxiliaram, né, com o que eu pedi de ajuda, com o pastel de nata, né, com o que quer que tenha sido, com as mensagens de apoio, e a todos vocês que de alguma forma contribuem. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Nos vemos novamente neste estudo na semana que vem aqui na Rede Amigo Espírita. Tá legal? Um grande abraço e muita paz.